do Senhor, graça e paz, shalom. É muito bom estar em casa. E como o Espírito Santo é bom, né? A mensagem que eu quero falar essa noite é justamente sobre isso que a Vida falou. A gente tem ministrado muito sobre isso, sobre o poder da ofensa. E a igreja tem entendido isso em Taquaralto. Nas quintas-feiras, eu comentei com o apóstolo, nós temos feito uma quinta-feira diferente. Continua na mesma questão do culto de imersão, mas começamos nessa quinta um culto de treinamento. Nós temos sido incomodados pelo Espírito Santo, temos orado, estamos no propósito, já tem 5 meses, eu e minha esposa, e o Espírito Santo já havia nos incomodado para algo, e nós estamos trabalhando na quinta-feira como aquilo que a apóstola diz, nós estamos treinando a igreja, treinando os discípulos que Deus nos confiou ali, para entenderem que nós estamos entrando na última e grande colheita antes de Jesus voltar. E a sua família está inclusa nela. Eu acho que você não entendeu. Nós estamos nos preparando para a última e grande colheita que virá sobre a terra. E a sua família estará lá. Mas dentro disso, a gente acaba se perdendo nessa caminhada com Cristo. E a gente acaba parando. Eu até brinquei na conferência Avante, porque a conferência foi tremenda realmente. E o bispo Daniel esteve aqui ontem com vocês, e até disse, brincando, né? A pastora Cláudia esteve com a gente lá também. Tem coisa boa de Guaraí, irmãos? Tem, irmão, aquela cidadezinha tem coisa boa. Mas a gente foi muito impactado, foi muito ministrado. E desde ontem, eu sei que nós não estivemos aqui ontem, não estávamos ontem aqui porque estávamos fazendo o casamento de um casal precioso da igreja. Mas é como a Vita disse, a gente chega aqui, a presença de Deus é palpável. E palavra tremenda da apóstola Marilson. E eu quero falar sobre isso nessa noite, sobre a ofensa. O tema da nossa, eu não vou orar porque minha esposa já orou comigo ali. Já estou orado, amém, irmãos? E nervoso. O tema da nossa, revisando meu chamado, é onde parei, né? É uma pergunta, né, apóstolo? Onde parei? Diga comigo, onde parei? Melhor, pergunte para o seu vizinho, diga, onde você parou? Agora responda para ele, na ofensa. Que o Espírito Santo te leve hoje a entender que muitas das vezes o que te paralisa não são grandes obstáculos, mas pequenos obstáculos que Satanás tem colocado diante de você. E o nosso texto está em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26. Onde parei? E a resposta é, nas ofensas. Porque a ofensa é a isca de Satanás. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26. Ore, calama, xúria, lama, cita, lama, lais. Nome de Jesus. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente. Deve saber corrigir com mansidão os que se te opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou a fim de agirem conforme a sua vontade. Paulo está escrevendo aqui para Timóteo, que era um pastor muito novo. Talvez por ser muito novo, a igreja, como a apóstola disse, muitos o desprezavam. Mas parece que um momento na vida de Timóteo, não só de Timóteo, e quando Paulo diz a Timóteo, reavives o dom, o chamado que há em ti, porque talvez Timóteo, em algum momento, estou eu conjecturando, ele estava debaixo de muita ofensa. Porque quando você olha para esse versículo, é um versículo muito forte. E quando você coloca essa palavra ofensa,
a sensação, e o próprio dicionário diz, é a sensação que aborrece, sentimento de desgosto, sentimento contrário, de desgostoso diante de algo ou de alguém. É algo que nos torna insensíveis àquilo que está ao nosso redor e também conosco. Então, nessa passagem aqui de Timóteo, nós percebemos que é um conselho aqui não para apenas líderes, como eu revisando o meu chamado, mas Paulo diz ao servo do Senhor. Quantos são servos do Senhor aqui? Não é algo apenas direcionado, mas é algo que está dizendo para o corpo de Cristo, para a igreja de Cristo, para a noiva de Cristo, ao servo do Senhor. Apesar de estar direcionado a Timóteo, poderia muito bem ficar nessa tônica, mas é aqueles que são servos de Deus, amém, queridos? E é nessa percepção, nesse entendimento que eu quero trazer a palavra dessa noite. Então a gente percebe aqui um conselho de Deus, através do apóstolo Paulo, dando um conselho não apenas para um líder, mas para um servo de Deus. E qual era o conselho de Paulo para Timóteo? Retorne, volte ao novo, volte às práticas do primeiro amor, em outras palavras, volte a viver como criança. Por isso que Jesus disse que quem não for como a criança jamais entrará no reino de Deus. Seja, porque a criança, na mesma velocidade que ela erra, é na mesma velocidade que ela volta para corrigir. Você dá um tapa na cara de uma criança, como meu filho uma vez recebeu um tapa na cara de alguém, e nós ficamos tão ofendidos naquele momento, nós ficamos tão chateados naquele momento, que a minha vontade era de socar a cara daquele cara. E aí o Espírito Santo falou ao nosso coração, porque o nosso filho, quando nós chegamos em casa, ele nos ensinou muito. Ele disse: papai, mamãe, não fique com raiva do fulano, não fiquem assim, eu amo o fulano, depois ele brincou comigo, ele é o meu amigo. É por isso que Jesus chama-nos a uma verdade absoluta, e a verdade que Deus quer que entendamos essa noite também, é que um líder nunca vai conseguir romper, se ele for preso às ofensas, amarrado às ofensas, enclausurado, confinado às ofensas, porque as ofensas, ela tem um poder terrível de destruir chamados e paralisar um líder. Então a gente precisa entender que esse caminho de voltar de novo, que Paulo está dizendo aqui, e ele diz para Timóteo: Timóteo, volte a ser sensato, tenha sensatez, pelo amor de Deus, Timóteo, porque se você voltar a ter sensatez, Timóteo, sensatez é estar no caminho da verdade e da vida, diga amém. Mas muitas das vezes, querido, para seguirmos nesse caminho, muitas armadilhas de Satanás serão colocadas diante de nós. Andar nesse caminho da verdade e da vida, muitas das vezes, armadilhas serão colocadas, e essas armadilhas vão capturar o nosso coração, porque o desejo do diabo é capturar o meu e o teu coração, os nossos corações. O inimigo, Satanás, sabe que ele não vai conseguir destruir muitos homens de Deus que eu conheço dessa igreja, que tem caráter, mulheres de Deus que tem caráter. Eu conheço tremendos homens de Deus, mulheres de Deus nesse lugar, na minha igreja, na qual eu pastoreio. O diabo nunca vai conseguir, com as suas armadilhas, derrubá-lo, por exemplo, na questão do adultério, da traição, porque ele tem caráter. Outros não serão capturados nas armadilhas de Satanás, porque veio, como nessa pandemia, uma morte de milhares de pessoas no mundo inteiro, e infelizmente o diabo capturou muitos corações, até de cristãos que deixaram de vir para a igreja, porque estão culpando a Deus. Mas tem muitos que não, que estão aqui, que perderam familiares, que estão com familiares ainda em situação difícil,
Como é o caso do nosso querido irmão Renato, que a gente tem que orar mesmo, irmão, porque a última palavra não vem do médico, como disse o apóstolo Ronaldo essa semana, mas vem do Senhor, e Deus vai fazer. Continue orando, continue acreditando. Nós não podemos ser crentes apenas que um dia, eu lembro quando foi para ofertar meu carro para a compra do Lotus, eu lembro, apóstolo, um Linha, o carro dos sonhos da minha mulher. Meu Deus, nós saímos de uma motinha, aí a queda abençoada, terminou a campanha de Daniel, a irmã foi até a Vânia, mas o Adilson disse, vai lá em casa que tem um lanche especial para você e para a Leidiane. Oh, glória a Deus. E ela estava grávida de 6 meses, do Samuel Felipe. E nós saímos daqui e fomos para a casa dela. Eu tenho até que horas, apóstolo? Ah, tá. Não, irmãos, pelo amor de Deus, não. Nem garganta eu tenho para isso. Eu comecei que hora mesmo? Tem 15 minutos que eu comecei. Então eu tenho 1 hora. Tá bom. E nós saímos então. Infelizmente, resumindo, muitos conhecem a história, que estão aqui, outros não. Um carro nos fechou, um rapaz sem habilitação, que o amigo da farmácia havia dado para ele aprender a dirigir, porque estava aprender a dirigir, para fazer a prática, porque ia tirar a carteira, e ele nos fechou, e nós caímos, e minha esposa bateu a barriga na quina do meio-fio da rotatória. Então a barriga endureceu na hora, e na hora que eu estava caindo na moto com ela, eu fui clamando, sangue de Jesus tem poder, cuida da Leidiane e do Samuel, por favor, Jesus. Eu lembro até hoje disso. Irmãos, e Deus foi tão bom que mandou uma ambulância do corpo de bombeiro que estava passando na hora, Idonei, vazia. Os caras já pegaram a Leidiane, já liguei para eles foram junto lá para o HGP, chegou uns amigos meus que são policiais de Guaraí, até nessas horas Guaraí está presente. E aí, foi aquele negócio maravilhoso, e de repente, a gente, sabe, muito tenso, e eu fiquei com o coração, sabe, como que um irresponsável daquele quase matou minha mulher, meu filho, pode matar meu filho. E ali, no hospital, a gente estava numa situação difícil, e o médico estava indo numa determinada igreja de Palmas, ele disse, olha, calma, vamos crer em Deus, vamos orar a Deus. Eu lá fora tenso, e o Samuel não mexia, e eu vi que pela expressão do médico, do obstetra, ele como se ele achasse que realmente ela tinha abortado, e a Leidiane teve uma visão. Minha mulher, ela é do céu, tenho até medo de Deus levar ela antes da hora. Eu digo isso para ela todo dia. Minha irmã, tu não existe não. Eu tenho que orar para Deus te guardar. Deixar tu ficar aí com 90 anos até. Não sei se eu vou ficar até 90, mas pelo menos deixar. E aí ela viu um homem entrando, que o rosto brilhava como o sol do meio-dia, suas roupas lindas. E esse homem tocou nas pernas, nos pés dela, e ela viu que era Jesus, e ela chorando muito naquele momento. Eu via que ela chorava compulsivamente e orava ao mesmo tempo. E eu achava que ela estava orando realmente por orar normalmente, né, como a gente faz, mas ela disse que estava orando porque estava diante de Jesus. E ela disse, Jesus, o Senhor me deu, e o Senhor pode levar porque Ele é teu. Não, eu sei que vai doer muito, Jesus, mas Ele é teu. Se o Senhor quiser levá-lo, eu não vou me importar, eu não vou murmurar, eu não vou te abandonar, eu não vou. E aí naquele momento ele passa a mão nos pés dela e sorri para ela. E de repente aquela imagem some dos olhos dela. E de repente o Samuel Felipe dá um coice, que o médico assustou. E nós começamos a glorificar a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho certeza que se Deus tivesse levado meu filho, talvez eu teria abandonado, apóstolo, o ministério naquele dia. Porque eu era alguém carregado de ofensas. Eu jamais talvez iria conseguir perdoar aquele homem que de forma irresponsável estava conduzindo um carro sem habilitação. Mas Deus foi tão bom que naquela história, e hoje, preparando e estudando a palavra, hoje Ele me fez lembrar disso.
E o tanto que Deus é bom, que essa queda foi uma queda abençoada. Dessa moto saiu o carro, a igreja se comoveu, o apóstolo, se comoveu mais ainda. Deus já tinha colocado no coração dele, ele chamou alguns irmãos e toda a igreja da queda abençoada, falou: vamos comprar um carro para o bispo. Eita glória! Da motinha nós pulamos para um Gol, do Gol nós fomos para o Linha. E quando a gente estava para comprar o lote da sede, o apóstolo ofertou, nós ofertamos, eu falei: eu preciso fazer algo para Deus, preciso semear, e eu vou semear o que eu tenho. Semear esse Isaac aqui que eu tenho, que é esse Linha. Faltava 12 parcelas, irmão. De 48, faltava 12. Oh Pai, e agora? Senhor, fala com minha mulher. Porque a gente tem a capacidade de estar no natural, como o pastor Arnaldo pregava nessa quinta-feira, e foi onde Deus confirmou. Porque um dia a gente está no natural, outro dia a gente está no sobrenatural. Um dia a gente está na palavra, outro dia a gente está sem a palavra. Um dia a gente está assim, como disse a apóstolo, outro dia a gente está aqui. E ali nós fizemos aquela oferta. E eu sei que hoje as sementes estão ainda sendo colhidas lá em Taquaralto. Deus está movendo. Nós conseguimos o lote. Conseguimos agora uma oferta especial. Conseguimos agora mais uma oferta do dono do supermercado, que vai nos ofertar também 10 mil reais. E nós vamos começar a construir também a Iana de Taquaralto, em nome de Jesus. Queridos, eu estou falando isso porque o diabo, ele nunca vai destruir alguns cristãos através de grandes escândalos. O diabo, ele nunca vai destruir homens e mulheres de Deus pelo roubo, que vai usar o roubo, prisões, etc. Não. Mas ele possui estratégias. E uma dessas estratégias é parar o agir de Deus na nossa vida. E como que ele para o agir de Deus nas nossas vidas? Através dos nossos sentimentos. E uma armadilha que o diabo consegue paralisar e destruir muitos líderes e homens, servos de Deus, filhos e filhas de Deus, chama-se ofensa. Como a ofensa tem a capacidade de nos bloquear e de nos parar. Porque muitas pessoas são incapazes de agir ou de atuar adequadamente no propósito de Deus. Sabe por quê, queridos? Porque neste propósito de Deus, do qual Deus o entregou a ele, ou Deus deu a ele, esse propósito muitas das vezes, no seu chamado, na sua vida, ele é paralisado por causa das feridas, por causa das dores, por causa das ofensas em sua vida. E aquilo então ele se torna incapaz de fazer a obra de Deus de forma adequada. Porque o cansaço, ele atrai a morte. E alguém cansado sempre vai estar no campo da ofensa. Eu preguei agora quinta-feira nesse arregimentando a igreja, para sermos treinados curados para curar a outros, treinados para treinar a outros, curados para curar a outros, libertos para libertar a outros, transformados para transformar a outros. E foi uma bênção essa quinta-feira dentro da campanha de Daniel. Porque nós estamos em guerra. Irmãos, você só vai ter paz, como a apóstola diz, o trem vai piorar mesmo. Você só vai ter paz quando chegar no céu. Para de querer ter morada aqui. Para de achar que aqui você vai viver para sempre. Não, a Bíblia diz que você é forasteiro e peregrino. A sua pátria não é aqui. Há uma pátria te aguardando, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no teu coração. É algo tão indescritível, é algo tão maravilhoso, é algo tão extraordinário, que você não experimentou ainda. Mas um dia você e a sua casa e aqueles que você ganhou para Jesus vão desfrutar de tudo isso. Porque a tua vida não se resume aqui, a tua vida se resume lá.
Então Satanás, como eu preguei Êxodo 17 sobre os amalequitas é a figura daqueles de Satanás, porque os amalequitas eram tão terríveis, eles eram terríveis, irmãos. Os amalequitas, eles só atacavam aqueles que ficavam cansados e ficavam para trás, aqueles que eram os atrasados, os retardatários. O diabo sempre vai nos pegar no nosso cansaço. Você pode até se cansar na caminhada cristã, você pode até se cansar muitas das vezes por lidar com vidas, porque lidar com gente é uma arte do céu. Mas entenda algo, você não pode parar, porque Deus te chamou para avançar. E quando os amalequitas atacavam o povo hebreu, eles sempre pegavam os retardatários. A caminhada da saída do Egito para Canaã é a simbologia, é a tipificação da caminhada do cristão que sai do mundo e vai para a Nova Jerusalém. Mas dentro deste processo, dentro dessa caminhada, tem milhares de armadilhas. É guerra, irmãos, mas a guerra, quando uma nação guerreava com a outra, ela então tinha por direito conquistar os despojos. Ela pegava os despojos e levava ouro e tudo, e ali trazia paz. Da mesma forma somos nós nas nossas guerras, nas nossas lutas. A gente está em guerra, mas a gente tem despojo espiritual, a gente tem conquista espiritual, a gente tem bênção celestial, porque mais que tenhamos guerras e lutas, há despojos espirituais para nós. Então não pare. Um dos despojos é a colheita dos teus filhos que hoje não estão na igreja e que um dia voltarão. Ei, para de ficar preocupado. Eu sei que você está preocupada, mas descansa o teu coração. Sabe por quê? Porque os teus filhos não são feitos para calamidades. Eles podem estar dando uma voltinha lá fora, mas eles vão voltar para o plano original de Deus. Eles vão voltar, porque eles não são Deus, eles são do Senhor. Eles são de Deus. O Senhor é que entregou para que você cuidasse deles. E a gente precisa entender que amalequitas aqui usados, eles são a figura daqueles que capturaram o povo hebreu, aqueles que estavam cansados, desanimados da caminhada. Quem ficava no fim da fila era presa ideal e fatal para os amalequitas. E eu ouvi essa frase, eu nunca esqueci. Ouvi do Ricardo Massai, também ouvi lá na conferência do pastor Ribinha. O Deus que abre a ferida é o Deus que cura. Eu comecei a pregar isso na igreja, a Leidiane falava: amor, não concordo muito com isso. A igreja que fere é a igreja que cura. Até que um dia eu mostrei para ela na palavra, Jó. Eu até anotei aqui, Jó 5,18, que diz: bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige. Jamais desprezes a repreensão de Deus, do Shaddai, do El Shaddai onipotente, pois Ele é quem abre a ferida, mas Ele mesmo a trata. Ele fere, mas com suas próprias mãos pode curar. É na igreja que você é ferido, mas é na igreja que você é curado. É o mesmo Deus que abre a ferida, é o mesmo Deus que vai restaurar. A igreja que te fere hoje, ela também vai te curar. Então, por favor, não saia da caminhada. Há um caminho, há algo nos aguardando no final. E quando você chegar lá, você vai olhar na face do leão e você vai dizer, naqueles olhos como chama de fogo, aquele cabelo mais branco do que a neve, aquele que tem na sua coxa escrito Senhor do Senhor, Rei dos Reis, olhará para ele aquele que sai da sua boca uma espada afiada, aquele que tem uma palavra como uma espada afiada. Você olhará para ele e vai dizer: como valeu a pena. Porque a igreja é o espaço perfeito para abrir feridas, mas para curar feridas, porque aqui é o ambiente de koinonia. Nós somos falhos, irmãos. Nós vamos falhar. Nós vamos falhar como líder, nós vamos falhar como liderados, nós vamos falhar como irmãos, como a gente mete o pé na jaca, não como a gente pisa no tomate, como a gente vacila, irmãos. Imagina se Deus desistisse de nós.
É muita misericórdia, como diz Lamentações 3, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e por causa das suas misericórdias é que não somos consumidos. Todo dia de manhã Ele inspira, você nem como é que fala, puxa pelo nariz e solta pela boca. E como é que é? Inspira e aspira. Respira. Ai, meu Deus do céu. A gente precisa entender, querido, que precisamos tratar exclusivamente de algo que o diabo quer nos paralisar, e a ofensa é isso. Porque nós tratamos exclusivamente na igreja de quê, irmãos? De relacionamentos. É na igreja que a gente é treinado, como nesses dias. É na igreja que a gente é, sabe, preparado para chegar no céu. E a ofensa, ela surge no momento que eu estou compartilhando na célula, no momento que eu estou na igreja, no momento que eu estou compartilhando de relacionamentos, de ideias, de sentimentos. Então ela começa a surgir no ajuntamento de pessoas. Certamente vai surgir conflitos, irmãos. Imagina Jesus com 12, separou 12 homens de Deus. Um ele expulsa Satanás, e o outro ele sabia que ia negá-lo. Ele sabia que o cara estava roubando o ministério, a empresa ministerial dele, que estava levando à falência, queria levar à falência o ministério dele. Ele sabia que o cara estava metendo a mão no bolso, porque a Bíblia diz em João que ele metia a mão na bolsa, roubava o dinheiro. Meu Deus, e Jesus olha para Judas e diz: você vai continuar sendo o administrador da empresa. Meu Deus do céu. Então a gente precisa entender que esse treinamento que estamos tendo esses dias, esse treinamento tem uma ferramenta poderosa e eficaz. Diga amém. E diga para o seu irmão: e que ferramenta é essa, meu irmão? É a palavra de Deus. Diga para ele, para ela, diga: é a palavra de Deus. Hebreus 4:12, a apóstola disse aqui: a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, capaz de penetrar até ao ponto de dividir alma e espírito, meu Deus, juntas e medulas, e é sensível para perceber os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, a palavra de Deus, preste atenção nesse versículo. A palavra de Deus, o que Paulo, eu acredito que seja Paulo, a palavra do nosso Deus é mesmo incrível. Enquanto o mundo não consegue sequer entender a diferença entre alma e espírito, o mundo sequer sabe o que é diferenciar alma e espírito. Todos acham que é a mesma coisa. O que a Bíblia está dizendo aqui? O que o escritor de Hebreus nos ensina aqui? Que a palavra de Deus é tão potente, tão incrível, que ela vai no mais profundo. Ela vai ela vai tão fundo que ela consegue até dividir alma e espírito. Aquilo que a psicologia, minha esposa hoje faz psicologia, Maena, temos aqui psicólogos, pastora Ludmila. Aquilo que a psicologia, psiquiatria, quase não sai, ainda não conseguiram ver. O que esse versículo mostra para nós? Que Deus já mostrou há anos, que na palavra dele há cura e restauração, que na palavra dele a alma e o espírito são regenerados, são curados, são transformados. É isso que a palavra faz na vida de um homem, de dentro para fora. Uau! É um instrumento tão potente. A palavra de Deus é algo tão inclusivo, irmãos. É algo tão real. Eu conversava isso com a minha esposa: amor, a palavra de Deus, ela dizendo, amor, é tão inclusiva, é tão real, irmão. Amor, ela é tão verdadeira que ela nos ofende. Ela nos confronta. Quem é aqui sentado aí um dia, o pastor pregando, falou: esse pastor está falando da minha vida todinha. Quem é que nunca se sentiu confrontado, afrontado aí? Quem é que nunca teve essa sensação de achar que o pastor estava falando de você? Ixi.
né? Falando dos nossos problemas. Mas aqui é que ocorre o grande perigo, irmãos. É porque muitas das vezes o pastor não é ele que está falando dele mesmo. Ele está pregando a palavra de Deus, ou líder de célula, ou líder na casa de Deus. Ele não está pregando dele mesmo, mas do Senhor. E aquela palavra que às vezes vem dura, vem confrontando. Aquela palavra vem, sabe, a gente se incomoda, a gente, sabe, a gente fica inquieto, a gente fica não concordando. E a ofensa é tão terrível, e quando você fala de célula, às vezes muitas pessoas ficam até ofendidos. A ofensa é tão terrível que quando fala determinados assuntos que a gente não gosta, a gente começa o quê? A ficar, sabe, incomodado. Porque quem tem ofensas, ou está cheio de ofensas, sempre vai levar para o campo pessoal. Alguém que está cheio de ofensas sempre vai levar para o campo, né, pessoal, da amargura, da prepotência. Não, isso não é para mim, eu não recebo essa palavra, isso não é de Deus, essa igreja não sente Deus. Porque alguém que está cheio, carregado de ofensas. Provérbios diz, eu lembro que eu me converti, eu nunca esqueci esse versículo, Provérbios 27, eu não sei se é 7 ou 17, que a alma farta pisa em favos de mel, mas a alma faminta até o amargo é doce. O grande problema de alguém ofendido é que ele sempre vai pisar em favos de mel, mas alguém curado é alguém que mesmo sendo ofendido, ele vai receber o maná do céu. A questão é que nós muitas das vezes não entendemos essas armadilhas de Satanás, e uma delas que nós estamos falando hoje chama-se a ofensa, porque ela fecha o coração. Para quê? Nós temos alguns médicos aqui, até novos médicos na igreja. E você como médico, médica, sabe mais do que eu, e futuros médicos, que um médico nunca entra numa cirurgia para poder matar a pessoa, irmãos. Ele aprendeu lá na faculdade que ele é o quê? Ele é alguém que está ali para salvar vidas. Ele nunca vai fazer um procedimento, Marcos, para poder enterrar aquela pessoa, não. Ele vai até o fim. A palavra é da mesma forma. Quando alguém está cheio de ofensa, a palavra que é esse cirurgião, podemos dizer assim, capaz de fazer essa cirurgia dentro de nós, ela não consegue fazer porque a ofensa bloqueia. Nenhuma cirurgia médica humana é feita para a morte, mas para a cura. Porém na igreja tem muitos cristãos, muitos líderes, achando que tudo é para destruição em sua vida. Tudo que fala está me cobrando demais. Tudo que fala eu não concordo. Mas na verdade aquela palavra, por mais dura que saia do púlpito, por mais talvez não seja tão, sabe, saborosa para você, ela é um pouco amarga, como diz Provérbios. Entenda que é o confronto de Deus para te salvar do inferno. Porque somente a palavra de Deus pode fazer com que você continue avançando. Somente a palavra de Deus pode fazer com que você olhe para o autor e consumador da tua fé e diga: eu não vou retroceder, os amalequitas não vão me capturar, porque eu nasci para vencer, eu nasci para pular os obstáculos, porque eu tenho um alvo, e o meu alvo é Cristo. O alvo é Cristo. A gente não pode achar que tudo é para nossa destruição, porque na verdade Deus está querendo apenas nos mostrar um caminho, e o caminho é do céu. Não tem nada a ver com pastor, irmão. Não tem nada a ver com igreja, não tem nada a ver com líder. As pessoas sempre criticam a igreja. A gente lá em Itacoral tem muitos desigrejados, muita gente ferida. Eu sempre tenho pregado na igreja, os queridos sabem daqui, irmãos, até para você voltar para a igreja, você tem que vencer o seu orgulho. Tem muita gente que não volta para a igreja porque diz: não, eu não vou voltar para lá, porque um dia eu fui ferido lá, um dia me machucaram lá, um dia não sei o que, é lá mesmo, porque Deus que abre a ferida é o mesmo Deus que cura. A igreja que fere é a igreja que cura. E aí de repente você vai conversar com as pessoas, ela diz: não vou voltar para a igreja não, porque a igreja é lugar disso, aquilo. É mesmo, irmãos. E a gente sempre lembra da arca de Noé, irmão, como fedia. 9 meses para terminar o dilúvio, irmãos. Não foram apenas 40 dias, só foi de chuva. Foi quase um ano para poder as águas abaixarem. Imagina o lugar fédico que fedia. Número 1, número 2, de todo que é tipo de animal, elefante, irmão, fazendo aquelas coisas maravilhosas. Mas eu pergunto para você, qual era o melhor lugar para Noé estar com a sua família, se não era dentro da arca?
Para de ficar sendo isca de Satanás e alimentando essa ofensa no teu coração. Eu não preciso da igreja para criar meus filhos, eu não preciso da igreja para restaurar casamento, eu não preciso ser dizimista e ofertante, eu não preciso disso não. Eu já tenho a minha forma de cultuar a Deus dentro de casa. Cuidado. Volte à sensatez. Jesus disse que o insensato é que constrói a sua casa sobre a areia, mas o sensato constrói a sua casa sobre a rocha. Cuidado, porque não tem nada a ver com líder, não tem nada a ver com igreja, e sim com a palavra de Deus, irmãos. É ela. Porque verdades machucam. Mas como diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A libertação fala de cura, de alegria, de crescimento, de prazer, de plenitude. Verdades machucam, mas somente a verdade pode nos libertar. Que nesses dias aqui você possa estar verificando alguns sentimentos no teu coração que talvez te parou. Aonde eu parei? Certamente na ofensa. Porque a ofensa, ela é carregada de muitos sentimentos. A ofensa, ela gera mágoa. A ofensa, ela faz com que eu não tenha capacidade de perdoar. E eu sempre costumo dizer que não tem uma pessoa com mais propriedade para pregar sobre perdão do que essa mulher de Deus aqui, ó. E a gente conversa muito. E aí eu falo algumas coisas para ela, ela diz: eita, não sei o que lá. Eu não vou revelar. Aí eu falo um negócio com ela: ei, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, é isso aí. Ela sabe o que eu estou falando. Tá bom, tá bom. Mas ela sempre foi instrumento de Deus na minha vida. Eu lembro que eu estava lá, assim que nós começamos a igreja, irmãos, era um prédio pequenininho, né? Irmão Cabral botava na caminhonete branca. Cabral, esse dia eu vi a caminhonete, irmão, até hoje com adesivo da Nova Aliança, que é antiga ainda. Falei: é doido, moleque. Irmãos, deixa eu dar uma estratégia para você aqui, pelo amor de Deus, irmão. Eu sei que a gente ama botar nosso adesivo nos carros, né? Nós temos. Mas quando você vender o carro, tira, porque hoje a irmã disse para mim assim: bispo, quem é lá na igreja nossa que tem um Honda City? Eu falei: além de mim? Porque lá em Itaquarado só eu que tenho, né? Lá na sede tem. Eu falei: tem, o Daniel. Aí eles já venderam o carro. Falou: não, porque eu fui num lugar ali na praia do Paredão e eu vi o carro lá e o povo com som mundano e cachaça comendo, tudo chapando coco. E eu falei: meu Deus, é Daiana, misericórdia. Eu disse: não, irmão, é porque é o irmão lá da sede, que um carro igual o meu, não sei o quê. Também que ela não... Eu vou vender meu carro agora, em nome de Jesus. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar o adesivo logo. Que até provar que fuzil de porco não é tomada, irmão. O trem já lascou tudo. E ela ia lá, né? A apóstola Marisa. Nós não tinha nem sala para orar, porque eu gosto de orar antes da palavra, né? Não é que eu não oro em casa não, irmãos. E aí, a sensação que eu tenho de dependência de Deus, porque eu sempre digo e brinco, ó. Eu sempre falo. E já falei muitas vezes aqui, falo em Itaquaralto. No dia que vocês verem o seu pastor subindo no altar e ser um profissional da fé, irmãos, pode internar ele. Porque o que tem de músico e pastor profissional da fé não tem no script. No dia que alguém subir aqui no tremer, irmãos, minha mulher pegando na minha mão diz: meu amor, tu está com a mão gelada. Eu: será por quê? Tem algo errado, irmãos. A insensatez já chegou na tua vida. E ela ia lá e dizia: eu sei se era dela ou de Deus, mas é de Deus. Era de Deus, estou brincando. A gente tem liberdade. E ela dizia com autoridade: Deus vai te usar. Fala o que Deus está botando. Não temas, o Senhor é contigo. E eu rabaxadadás. Irmãos, eu subi aquele altar tremendo igual vara verde, mas eu ia debaixo da unção e da palavra da pastora. E o trem fluía, irmãos. Eu não sei se cada palavra dela o que... Sabe? Mas às vezes a gente fica preso a tantas coisas. E eu estou falando isso porque essa palavra foi para mim, irmãos. Porque muitos anos eu fui alguém que me ofendia muito. Eu era alguém tão cheio de ofensa, irmão, que quando nós começamos a igreja aqui, eu já falei isso aqui milhares de vezes, mas o Espírito Santo sempre me lembra, eu tenho que falar, que eu tenho que obedecer a Ele. Eu lembro que eu cheguei em casa e não, o que você vai? Não, eu vou desistir do ministério, vou sair da igreja. Não, resolvi, vou sair. A Leidiane já começava a chorar.
e virava aquele peteco danado. E eu fiz o apóstolo reunir todos os pastores. Chegaram nessa sala aqui, estava o episcopado todo reunido. E eu entrei, cheio de ofensa. Entrei na sala, todo mundo reunido. Eu não estava nem não, sentei lá. E ele começou a falar, não sei o que. O bispo Carlito, o bispo Gracito. Tinha bem muito de gente naquela reunião, Reginaldo. E eu lá naquele meio lá, e o povo, Cabral. E o povo assim meio cabisbaixo. E um falou, o outro falou, mas eu cheio de ofensa. Mas a minha esposa disse: amor, vai desarmado, pelo amor de Deus, amor. O que é que tu está fazendo da tua vida? Naquela hora eu cheio de ofensa, eu não queria receber aquela palavra, porque eu queria cair fora. Porque alguém ofendido é assim. Sempre o caminho do atalho será mais fácil para ele do que ele prosseguir, passar por cima, engolir o sapo e vamos dar a volta por cima. Isso chama maturidade no espírito. E aí de repente aquela reuniãozona lá, parecia um funeral. Posso chorando, coitado. Estou brincando. Mas eu vi que você... Eu não entendi. Chorando de raiva. Eu te conhecendo, hein, cabrão? Mas estava todo mundo naquele ambiente assim. Quem é que quer sair? Vai sair o líder e vai ficar feliz, irmãos? Vai sair alguém da igreja e fica feliz. O pastor vai fazer festa. Vai com Deus, irmão. Deus te abençoe. Ninguém fica feliz, né? Mas eu lembro que naquela hora eu lembrei da palavra da Leidiane. E ele me abraçou e vamos abençoar o Brand. Já que ele não quer caminhar mais com a gente, ele está livre. Que ele possa prosperar, que ele possa fluir. Irmão, naquela hora eu abracei esse homem. Tão forte que eu achei que ia quebrar ele, que ele era mais magro. E eu disse: me perdoa! O que eu estou fazendo na minha vida? Eu chorei tanto, o senhor lembra? Chorei tanto, irmãos, tanto. Aí o Cabral chorou também, esse abençoado. Chegou lá, deu um beijinho, falou: te amo, amém, glória a Deus. Mas sabe por que tudo isso? E o que fez o senhor fazer tudo isso, bispo? Ofensa. Coração ofendido, magoado. Com o que? Nem eu sei o que era. Coisas da vida. Coisas de ajuntamento. Choques de temperamento. Choques de ideias. Coisas. A culpa nunca vai ser da igreja, de pastor, de líder, não, irmão. A culpa vai ser nossa. E se você quer culpar alguém, culpe a palavra. Porque verdades machucam. E essa palavra é a verdade e a vida. E só ela pode te libertar. Então quais são os sentimentos que têm gerado ofensa no teu coração? Raiva. Frieza espiritual. Não, eu vou esperar o fulano. Irmão, pode estar chovendo de iniquidade do lado direito, do lado esquerdo, na frente e atrás. Mas eu não vou ser iníquo. Eu vou entrar debaixo da glória de Deus. Está todo mundo se esfriando. O problema é de quem está se esfriando. Os amalequitas não vão me capturar não, irmão. Eu tenho um alvo. Moço, mas está todo mundo bagunçado. Está todo mundo falando um do outro. Está todo mundo não sei o quê. Está todo mundo dentro da arca de Noé. Está um trem ruim, fedido. Tem problema não. Nós vamos ver uma hora essas águas baixando. Nós vamos ver uma hora dessa as águas secando. E nós vamos parar o nosso barco. E o barco espiritual vai chegar. E quando chega lá, vai ser diferente. Como nós acabamos de cantar. O barco da vida espiritual não vai parar, porque tem coisa boa nos aguardando. Leonard Ravenhill, ele sempre dizia, saudoso evangelista americano: 30 segundos nos céus, tu vai querer orar mais, jejuar mais, discipular mais, ganhar vidas, tu vai querer libertar, ser livre das ofensas, perdoar todo mundo, até pedir para Deus, dizendo: Deus, me perdoa pelos pecados que eu ainda nem cometi, me perdoa pelas ofensas que vão vir ainda de pacote lá na frente. Cansaço gera ofensa. O isolamento
gera ofensa. Os ciúmes. Meu Deus. Tem gente que é tão ofendido porque o outro prega melhor do que ele, canta melhor do que ele, tem uma célula maior do que ele. Tem gente que não, sabe, fica tão ofendido, fica tão, sabe, com dificuldade de receber, sabe, fica chateado, porque fulana tem tanto ciúme, meu irmão, cuidado com a ofensa, ela te paralisa. Eu conheço pessoas que abandonaram o ministério porque ficou olhando para aquilo que é humano, e infelizmente a isca de Satanás o parou. Discórdia, ira, inveja, coração cheio de amargura. Ressentimento, ódio, confusão, discussão, discórdia. Sabe, a pessoa é negativa, atrai negatividade, irmãos. Põe a foto aí para mim, o negócio, por favor. Colocou? Você não está entendendo nada disso aí, né, irmãos? Passa aí pro vídeo aí. Isso aí foi ontem no casamento, irmãos. Por acaso eu tirei essa foto, eu lembrei aqui, e a Leidiane esqueceu o celular porque ela tirou, e o Marquinhos estava aqui, mas ele teve que ir. Aí eu fui no Marquinhos, tu tirou as fotos? Tirei, bebê. Falei, me manda aí agora, que o Espírito Santo me lembrou. Passa o vídeo, cadê o vídeo? Coisa linda, gente. Ninguém está entendendo nada, né? Meu Deus. Isso aí foi no casamento que nós fizemos ontem dos nossos discípulos amados lá, Marcos, Neto e Ana Carolina. Isso é na recepção. Põe aí o meme agora que já fizeram, os meninos daí, os jovens já fizeram um meme, dá para aparecer aí? Olha, o povo é terrível hoje com esse negócio de meme. Pode tirar esse vídeo aí já. O memezinho não dá para aparecer não? Dá não. Fizeram até um meme disso aí comigo já e estava escondendo o Marquinhos, bebê. Nós tivemos um meme teu na hora certa, vamos soltar. Falei, é difícil. Sabe o que foi isso? Ontem na hora do casamento, antes da gente entrar, recebe aí. Eu não sabia, você quando não fica usando o sapato constantemente, ele solta o solado, né, Atos? Tá bom, gente, pode tirar. Pode tirar, Jéssica. E o sapato é novo, irmãos. E eu já tenso, ontem a sensação que eu tinha que eu estava casando uma filha e um filho, realmente, porque o Marcos, o Neto e a Ana são do início da igreja, eles foram beijar ontem, irmãos, eles se guardaram, paz, que tremendo que foi lindo aquele casamento ontem, a igreja toda chorou, a família dela, foi algo sobrenatural, ganharam tudo, me mandaram agora R$82 do dízimo, bispo, a gravata rendeu, eu falei, gente, não é possível, até da gravata tirar o dízimo, como é que Deus não abençoa um povo desse, irmãos? Coração lindo. E aí eu estou lá, a Cléia na cerimonial, não sei o que, conversa e tal. E aí de repente está entrando todo mundo. E eu vou no banheiro, que eu estava muito nervoso. Falei, eu vou lá no banheiro e tal. E ali orando na sala. Aí de repente quando eu estou indo, puf, o soldadão saiu. Falei, o quê? Eu chamei a irmã, chama minha esposa lá, chama a bispa rapidinho. Lá vem a Leidiane, o que foi, amor? Olha aqui, amor, o que é que aconteceu aqui? Ela, amor de Deus, e agora? Eu parecendo aquela Aladim, sabe? Com aquelas sandálias, sabe? Igualzinho, chega, o sapato ficou igual o sapo, quando ele incha assim. Falei, lascou tudo agora. Chamei a Cléia correu e ela preparada, que ela já teve empresa de cerimonial, e ela foi lá, trouxe o super bonde, e o Leandro metendo super bonde, de perto e tal, e eu, meu Deus, em nome de Jesus, e a hora dando, o povo entrando, porque a gente ia entrar, eu e a Leidiane, como pastores, a Ana pediu, e eu falei, meu Deus, e agora, misericórdia, e aí, Lele, como é que tá? Bebê, não vai dar certo, esse super bonde aqui não é bom não. Moço, ele tentou fazer, ele tentou daqui, até que colou mais ou menos, e o bicho ficou plec. Você está rindo porque não foi com você. Só eu sei o que eu passei, meu irmão.
Imagina, o Samuel olhou para mim, o Samuel foi lá, o Samuel é gaiato, ele só é caladinho assim, ele disse, papai do céu, imagina o senhor entrando com a mamãe e o sapato, e o negócio sai. Eu ia fazer, como é que tu ia fazer, meu filho? Pai, como é que você ia fazer? Sei lá, me arrastando assim. Eu ia fazer alguma coisa, meu filho, mas eu ia seguir, eu ia avante. Meu negócio era chegar no altar. Eu não ia olhar para trás não, eu ia continuar sorrindo. A Lady olhou para mim e falou assim, amor, como tu mudou, amor. Porque isso ia tirar a tua paz se fosse anos atrás. Irmãos, eu ia ficar ofendido. Falei, rapaz, como é que pode um negócio desse? Misericórdia. E aí, Satanás, né, Deus colocou no meu coração, ele sempre vai trazer propostas de ofensa para nós. Mas se o nosso coração estiver protegido pelo sangue de Jesus, se o nosso coração estiver protegido pelo sangue do Cordeiro, na mesma situação que você aguentou mais um pouquinho, Deus vai colocar alguém que vai ser capaz de calçar o seu sapato sem sola. E essa pessoa é tão curada, irmãos, que vai chegar na tua vida também, que ela é capaz de sofrer junto com você as mesmas dores e os mesmos sofrimentos. Ela é tão curada que ela vai passar o casamento todinho correndo atrás da filhinha dela, sabe, de um lado para o outro, arrastando o sapato para o pastor dele entrar com o sapato dele. Está aqui o Beto. Ele ficou sabendo, ele correu lá e disse, bispo, está aqui o sapato, calça o sapato e me dá esse aí. E ele ficou correndo atrás da lista de um lado para o outro, de um lado para o outro, e arrastando o pé. E eu entrei, sapatão, que tem até amortecedor dele. Pode me ofertar, filho, um desse lá, que é de Deus. Voando, menino. Satanás vai poder colocar diante de mim e de você muitos sapatos sem sola. As ofensas virão na tua caminhada, mas ei, eis que te digo, e digo diante do Senhor, haverá pessoas que colocarão sapatos para que você continue andando, e esses sapatos serão colocados pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus, porque a verdade nos liberta para a glória de Deus. Está ofendido? Não se precipite, aguenta um pouquinho mais. Está pensando em desistir do chamado, irmãos? Aguenta um pouquinho mais, porque o amor incondicional de Deus no coração do verdadeiro líder vai dar a ele o direito de que ele seja livre das ofensas. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que do nosso interior fluem rios de águas vivas. Estou terminando. Tinha mais coisa para falar, mas eu estou terminando. Do nosso interior fluirão rios de águas vivas. Mas entenda, porque isso geralmente acontece com frequência com a ovelha. A ovelha se sente ofendida, ela começa pela ofensa a ser ingrata aos seus líderes, ela começa a se achar que está no direito, e muitas vezes eu não estou falando pelos apóstolos não, meu irmão, estou falando por mim, que sou pastor. Então as pessoas muitas das vezes, elas acham que os pastores são de ferro e não sentem dores, não são ofendidos. Aqui na sede, quantos discípulos, como um discípulo um dia chegou para mim, e aquele camarada foi um cara que ele quase desistiu do curso dele, até, não falo isso para, hoje eu estou falando isso aqui, mas só eles sabiam disso. Até conta de energia eu conseguia, pagava dele, ajudava ele com a cesta básica, e todas as vezes que ele vinha para o discipulado comigo aqui, eu perguntava se estava tudo bem, ele mentia dizendo que estava tudo bem, e um dia ele me pediu perdão para Deus num reencontro, se eu não me engano, e ele disse, bispo, toda vez que o seu filho me perguntava como é que eu estava, eu dizia que estava bem, mas na verdade eu estava sem comida, eu já estava pensando em desistir da faculdade, as pessoas me discriminavam, as pessoas me ofendiam, e eu já estava dizendo, eu vou embora. E eu comecei a ensiná-la a ser livre da ofensa. E um dia essa pessoa, ela já estava no alto monte, no topo.
E um dia ela chega para mim e diz: obrigado, o Senhor foi bênção na minha vida. Tchau, tchau, como diz o apóstolo. Tchau. Estou indo para outro ministério, glória a Deus. Naquele momento eu fiquei pensando, o apóstolo estava lá na sala. Amém, irmãos, oramos e abençoamos. Os dias passaram, os meses passaram, e essa pessoa até hoje conversa comigo dizendo: o Senhor de fato é um pastor verdadeiro na minha vida. Me ajuda, porque eu preciso voltar a ser aquilo que eu era antes. E eu tenho tentado ministrar na vida desse rapaz para que ele volte a viver aquilo que um dia ele viveu. Pastor muitas das vezes sofre mais do que ovelha, irmãos. Líder muitas vezes sofre mais do que o pessoal da sua célula, porque o nível de lutas e de ataques são bem maiores. Mas eu quero dizer para os líderes essa noite, os queridos pastores que estão aqui, pastores do nosso ministério que estão nos ouvindo, há uma palavra profética para a tua vida. E a palavra do Senhor diz que nós vamos continuar dando a nossa vida pelas ovelhas, porque o Senhor nos chamou para isso. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ei, meu irmão, em nome de Jesus, você que está aí no ministério aí achando por causa da ingratidão, porque as pessoas te abandonaram e te deixaram, o Senhor te diz essa noite em nome de Jesus, e diz aqui também que nós continuaremos dando a nossa vida em prol do reino e das ovelhas, mesmo que essas ovelhas muitas das vezes sejam ingratas, mesmo que as pessoas um dia nos abandonem, mas nós não abandonaremos o barco da nossa vida espiritual. Nós não deixaremos o nosso comandante, que é Jesus Cristo de Nazaré, porque nós sabemos que a ofensa não vai nos capturar, a isca do diabo não vai nos laçar. Continuaremos avançando, porque o Senhor nos chamou, nos arregimentou, e continuaremos cumprindo o propósito do qual Ele nos chamou. Vamos continuar dando as nossas vidas por essas ovelhas. Não fale mal delas, ore por elas. Não deixe que isso entre no teu coração e torne uma ofensa ao ponto de você desistir do ministério. Não permita que a ofensa entre no teu coração ao ponto de você começar a falar mal de pessoas, a desistir da igreja, a desistir disso. Não, 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 ore, 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 porque você chorando aos pés da cruz, essa ovelha um dia pode voltar, e se ela não voltar, um dia você pode ser alguém que vai ser bênção na vida dela, ou ela pode ser bênção na tua vida em qualquer momento da tua vida, ou em qualquer hora, algo pode acontecer. Apenas faça o seu trabalho, líder, que é aplicar a palavra de Deus, que é acreditar no trabalho que o Espírito Santo te outorgou, porque não fosse homens que os chamastes, mas foi Deus que os chamou. Paulo diz: importa que os homens nos considerem ministros de Deus, importa que Ele nos chamou e nos considera ministros dEle, e ministro de labareda de fogo, ministro que queima mesmo, meu irmão, ministro que é de Jesus, ministro que vai continuar até o fim. Seremos provados muitas das vezes, seremos atacados muitas das vezes, mas o rio abundante de Deus dentro de você fará com que você receba aprovação em nome de Jesus. Sempre vai aparecer uma ofensa nova, Mateus. Sempre vai aparecer na caminhada do líder algo como uma ofensa nova. Mas o rio de Deus que flui do nosso interior, todos os dias vão levar essas ofensas como uma enxurrada. Todos os dias o rio de vida vai fazer com que essas ofensas sejam levadas para bem longe, porque dentro de nós há vida, não morte. Dentro de nós há o Espírito de Deus, dentro de nós há uma palavra viva e eficaz, e nós não ficaremos como retardatários, mas avançaremos em nome de Jesus, porque há um rio que flui de dentro de nós. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. É tempo de voltarmos à sensatez da palavra de Deus. É tempo de voltarmos a sermos pessoas sensatas.
E há um ministério que eu gosto muito e tenho aprendido ao longo dos anos. Chama-se o Ministério das Lágrimas. Em Taquaralto, irmãos, você vê esses meninos testemunhando aqui, mas tem muita bucha. Tem. Muita bucha. Um dia a Leidiane olhou para mim, amor, será que o nosso ministério é só resolver bucha? Meu Deus do céu, irmãos. A gente tem que trabalhar muito bem no emocional dos nossos filhos. Irmão, a gente deixa os nossos filhos às vezes sozinhos em casa. Meu filho liga, pai, que hora que vocês vão chegar, papai? E a gente tentando falar, filho, entenda o chamado, o ministério. Mas eu disse para a Leidiane, isso não pode ser um peso para eles. Mas graças a Deus, o Samuel, o Felipe e o Pedro Lucas, graças a Deus. E em nome de Jesus Deus vai continuar blindando o coração deles, em nome de Jesus. Mas irmãos, quantas vezes nós largamos tudo para ir atrás de ovelhas que hoje não estão mais conosco. Pessoas que nem falam mais com a gente diz, meu Deus, o que a gente fez para aquela família que nem mais falar com a gente fala? O que nós fizemos para que essas pessoas nem mais dirijam a palavra a nós, meu Deus? Até que um dia o Senhor nos fez entender o poder da ofensa. O poder da ofensa é a isca de Satanás. E é tão poderosa que ela consegue destruir um chamado lindo de Deus. Um chamado profético de Deus. Isso é muito perigoso, porque pessoas ofendidas magoam outras pessoas, porque o entendimento delas é obscuro. Alguém ofendido não consegue ver, porque é como se fosse uma cortina diante dos olhos dele, diante dos olhos dela. Ela começa a julgar as pessoas pela suposição. Ela começa a julgar as pessoas pelas aparências. Ela começa a julgar as pessoas por aquilo que ela ouve dizer, ou por aquilo que ela ouve dizer. Isso é muito perigoso. Líder de Deus, de líder de excelência, se talvez você foi infectado, está aqui, e alguma coisa te infectou, alguma ofensa te infectou, escute que isso é mais perigoso do que o Covid-19. Porque é o mesmo Jesus que hoje nos ama, nos salva, que é graça. Um dia Ele vai nos julgar. E naquele dia você estará diante do tribunal dEle. E Ele não vai negociar. Ele será justo. A ofensa nunca pode ser maior do que o teu propósito. A ofensa nunca pode ser maior do que o teu chamado. A ofensa nunca pode ser maior do chamado que Deus te deu. Quem te chamou não foi pastores, igreja. Quem te chamou foi Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga, quem te chamou foi Deus. Ainda que teu pai e a tua mãe se esquecesse de ti, eu jamais me esquecerei de você. Eu te conheci, eu te vi de trás das malhadas, de trás dos currais e te tirei, Davi. Eu te conheci, salmista diz, ainda substância informe. Ei, foi você que foi colocado por mim dentro da barriga da sua mãe, no ventre da sua mãe. Eu é o que te chamei e te constituí profeta das nações. Eu é que te escolhi. Então, por favor, não diga que a ofensa, não diga que isso ou aquilo é maior do que o propósito e o chamado que eu tenho na tua vida, porque você não pode cair nessa armadilha do diabo. Quem te chamou foi eu, diz o Senhor para ti nesta noite. Quem te chamou foi eu, diz o Senhor nesta noite. Quem te chamou foi Deus, não foi o homem, mas foi Deus. Quem te chamou foi Deus, 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 quem te chamou foi Deus. Deus te chamou, Deus te chamou, Deus te chamou. Então, por favor, seja livre. Seja livre.
Deixa o rio que há dentro de você, irmãos. Há um rio de águas vivas dentro de você. Deixa que esse rio possa levar aquilo que é sujeira. Deixe que o rio de Deus, as águas do Espírito de Deus, flui na tua vida para te sarar desta noite. Seja curado, sarada de toda ofensa. Deixe o rio de Deus que flui de dentro para fora te curar. E avance, por favor. Levanta suas mãos para Ele. Deixa o rio de Deus que está dentro de você. Não preocupa com aqui não, irmãos. Tem um rio dentro de você. Um rio chamado Jesus. Rio de águas vivas. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Para não, meu irmão. Colhe todas as suas lágrimas. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou parar a rede? Quem mandou você parar? Levanta as tuas mãos, porque o Senhor te diz: avançar! Avançar! Quem mandou largar a rede? Não vamos largar. A ofensa não vai me parar. Não vai te parar. Vamos romper em fé. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Para não, pastor! Para não, líder! Tem muita coisa boa chegando na tua vida. Vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Feche os seus olhos e faça desse cântico a sua oração. O rio de Deus vai fluir de dentro de você, irmãos. Há uma unção profética. Irmãos, há momentos que os céus estão alinhados com a terra. Não perca esse momento. Deus quer te curar, não é amanhã, não é no próximo revisando meu chamado, não é no culto de amanhã, é agora, é hoje, é esse momento. Há um rio que flui de dentro de você. Entenda isso. Aquele que crê em mim, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Deixa essas águas vivas que estão dentro de você te curar. Deixa essas águas vivas te sarar. Seja livre da ofensa. Estava cansado. Se você ora em línguas, irmãos, e faz tempo que você não ora, ora. Se você não chora, chora, meu irmão. Deixa Deus limpar teu coração nesta noite. Deixa Deus te sarar. Deixa Deus te tornar e te voltar à inocência. Sabe o que estás fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Ele está vendo. Colheu todas as suas lágrimas. Ele mandou te falar. Volte para o mar alto. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Só a igreja. Quem mandou você parar? Quero ouvir só a igreja declare. Quem mandou largar a rede?
Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Declare. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Aleluia. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Com suas mãos levantadas, diga comigo: Espírito Santo, eu creio na tua palavra, e eu sei que a palavra diz que no meu interior, eu acredito nisso, eu creio nisso, que tem um rio de águas vivas, de águas limpas, e esse rio me cura, me sara todos os dias. Então eu declaro, pela fé, pela fé, pela fé, e em nome de Jesus, que toda ofensa foi removida pelas águas que tem dentro de mim, pelas águas que flui de dentro de mim. Eu sou curado para curar a outros, sou transformado para transformar a outros. Tenho um chamado e não vou parar nas ofensas, porque aquele que me chamou é muito maior, porque não tem nada a ver comigo, mas com Ele. Aplauda o Rei, aplauda o Rei, porque não iremos parar, iremos avançar, remaremos até o fim com o barco do nosso chamado e da nossa fé. Aleluia.